Lendo Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje a gente vai ver junto aqui os capítulos 11 a 14 desta obra que estamos lendo em conjunto nesse segundo semestre de 2023. Vou deixar aqui embaixo nos cards a divisão que eu fiz, né, dos capítulos e, enfim, quando o vídeo, qual mês vai ao ar o vídeo relacionado a essa divisão. Se eu não me engano, esse já é o quarto vídeo dessa história que é bem interessante, uma leitura muito fluida. Antes de começar a comentar, pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, e que veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Agora vamos à obra. No vídeo anterior, eu não lembro mais, que eu gravei faz tempo, né? Já tem um mês que eu gravei. Eu não lembro mais se eu mencionei um episódio aqui. Eu fiquei curiosa, não tive tempo para rever o livro. Eu fiquei me questionando, eu fiquei tentando lembrar e não lembro. E eu tô sem tempo para rever o vídeo, que é um episódio que aconteceu realmente, acho que no capítulo anterior, ou enfim, que eu deveria ter mencionado no vídeo anterior, não lembro se mencionei, que é o episódio da morte da Vevé, a mãe da Maria da Fé. Ela teve uma morte muito triste, ela estava voltando, né, ela era pescadora, ela estava voltando com a Maria da Fé. Aí, de repente, uns brancos lá, filhinhos de papai, sabe daquele tipo, assim, que bota fogo em índio? Então, desse tipo. E aí, começam a mexer com a Maria da Fé, e aí ela, né, na minha filha não, ela já tem ali o histórico, né, de ter sido pega à força, inclusive engravidou e teve a Maria da Fé. E aí, quando começam a se engraçar com a filha dela, ela já fica, né, na defensiva, agressiva. Aí, o que eles fazem? Esfaqueiam ela, matam ela na frente da Maria da Fé. Isso traumatizou a Maria da Fé demais, demais. Então, assim, encerra o episódio aí. A gente só tem acesso ao impacto que isso teve, né, na vida da Maria da Fé depois. O capítulo 11 começa com Leléu, né, o avô ali, o avô adotivo, o avô postiço da Maria da Fé, chorando, triste, com essa história. Então, não só pela morte da Vevé, e também pelo fato de Maria da Fé ter presenciado isso, é que a Maria da Fé virou outra pessoa depois disso. Então, assim, ela não quer saber mais de estudar, ela não quer saber, ela não quer viver a vida que ele planejou para ela, né? Que ele investiu nela, né? Porque é a neta do coração, é o tesouro dele. Queria que ela tivesse uma vida glamurosa, porque ela é linda, ela tem grande potencial de se dar bem na vida, mas esse episódio com a mãe a traumatizou. E ela fica pelo meio dos matos, ela fica querendo saber de outras coisas, ela fica querendo conhecer suas raízes, fica querendo conhecer, entender melhor o que os revoltosos estão fazendo, enfim. Ela descobre, ela vai buscar um outro mundo, porque aquele que ela conhecia já não faz mais sentido para ela. É de uma bruteza, de uma brutalidade, nem sei se existe essa palavra bruteza, de uma brutalidade sem fim e de uma injustiça sem fim, que ela sentiu que precisava buscar outras coisas. E o avô dela fica inconformado, ele fica inconformado com tudo. Então começa assim com ele chorando e tal, e aí o que ele procura fazer? Ele procura se vingar daqueles que fizeram isso com a Vevé. Ele acha que se fizer isso, a Maria da Fé talvez se sinta um pouco vingada, né? Ainda que, claro, não dê para mudar as coisas. É uma espécie, ele buscou uma reparação. Então, não só pela Maria da Fé, também por ele. O Vevé morrer daquele jeito, a neta ficar daquele jeito, enfim, toda essa questão. E ele vai atrás dos sujeitos e mata, né? Forja lá, mata eles quando eles estão na canoa lá e afunda lá essa embarcação de modo que ninguém fica sabendo. Eles vão parar lá no fundo do rio, da lagoa, seja o que for, e ninguém fica sabendo o que aconteceu. Então ele dá o sumiço. Ele achou que isso ia deixar a Maria da Fé um pouco mais com esse sentimento de justiça e ela voltasse, né, para a vida. Mas não, para ela, assim, isso não resolve nada. Ela quer justiça, ela quer um mundo diferente, né? Porque ela compreende muito bem que aquilo não é um fato isolado. Foi com a mãe dela, mas não é questão particular. Isso vai voltar a acontecer com outras pessoas e tal. Então, essa vingança não a satisfaz, porque ela quer um mundo diferente. Ela quer que as coisas funcionem de outra forma. Aí, na sequência, nós temos o episódio do Budião, né? Aquele que
estava entre os revoltosos, que foi capturado e foi preso, né? E ele mostrou lá a carta que dava alforria a ele, já que ele tinha lutado lá na guerra, tinha combatido na guerra. E aí falaram que a carta dele não servia de nada e ele foi preso. Não sei se vocês lembram desse episódio. É aqui, ele na cadeia, lá preso e tal. Aí tem um episódio aqui, né, do cara que tá tomando conta, o capitão não sei o que, até que essa cadeia onde ele tá preso, o lugar é invadido e ele é libertado. Invadido, acabam com tudo, enfim, e libertam. Aí fica claro que essa invasão foi para libertar o Budião. E aí eu vou ler um trechinho. Encontraram abandonadas as ferramentas que os resgatadores iam usar para soltá-lo das correntes, mas não precisavam. Encontraram também Manuel Joaquim, preso ao mesmo lugar em que fora acorrentado o Budião, só que uma das grilhetas, em vez de passada no tornozelo, estava apertada em torno do pé do ovo rendido. Este Manuel Joaquim é o cara que estava tomando conta dele, né, do Budião, que era tipo assim, o capataz ali que estava tomando conta, muito desaforado, por sinal. Cego de dor e maldizendo muito Manuel Joaquim, para a crença de alguns e descrença de outros, testemunhou que foram pelo menos 5 os que libertaram o preto. Entre eles havia uma mulher, jovem, alta e fortíssima, a quem os outros chamavam de Maria da Fé. Então, a gente já sabe qual foi o destino da Maria da Fé. A gente já sabe o que aconteceu. Isso em 1843, né? Eu fico pulando aqui as datas, porque acho que não importa muito, mas agora importa, porque para a gente perceber que já passou um tempo considerável. 1846, ela já estava ali, já havia se tornado o que eles chamavam de bandoleira. E aí já tem um outro salto temporal, para 1863. O Amleto, né? Aquele que roubou o Pirilo Ambrósio lá, que tem os filhos, né? 3 filhos, um padre, outro lá poeta e outro lá que vai servir o exército. Ele aqui já tá viúvo, né? Já passou um tempo, ele tá viúvo. Com algumas manias, assim, de, sei lá, de perseguição, implicância com mosca, não sei o que, a criadagem que sofra com ele, né? Ele vê moscas onde não tem, aí fica sem comer, então tá muito magro e tal. Enfim, você percebe que a pessoa tá definhando, já tá ali num declínio bem considerável. Emagrecera muito. Os cabelos agora, ainda submetidos todos os dias à touca e à babosa, né? Vamos nos lembrar que ele não quer que percebam que ele tem origem afro. Lhe escorriam pelos lados da cabeça escaveirada, acentuando as maçãs do rosto protuberantes e as bochechas cavadas. Então, assim, o indivíduo tá ali só a carcaça, mas ainda ali mantém esse hábito de, né, tentar parecer 100% branco. O Patrício Macaro já tá no exército, então lá preparado, né, com preparo militar e tal. Encerra com o episódio com eles tomando conhecimento da morte da filha. Então, ele tinha 3 filhos ali, esses que eu falei. Tinha uma filha que já era casada, que nem aparece aqui. Aí tem a morte da filha. Aí o capítulo 12 começa em 1863 também. E começa com o velório do vovô Leléu. E aqui a gente já percebe que, né, de 46 a 63, a Maria da Fé já estava famosa, já havia se tornado uma lenda, já era procurada, né? Muitos queriam prendê-la e tal, já era bem procurada. E aí a questão é, ela virá ao velório do avô, sabendo que está sendo procurada, né? Todos sabiam que o avô tinha morrido e que se ela aparecesse poderia ser presa. Então essa é a especulação. Então esse capítulo começa com isso, tem um flashback. A gente acaba descobrindo como foi que ela se tornou bandoleira. Eu descobro um pouco assim da história, né, esse processo todo. E aqui tem essa passagem em que o Leléu fala para ela que ele matou os 4 que mataram a mãe dela, tal. Aí ele fala assim: aqueles 4 não repetem mais, gritou Leléu irritado. Que negócio de justiça é esse? Que besteira é essa? Isso não existe. Pode existir no estrangeiro, mas aqui não existe. E ela fala: mas vai ter que existir. E ele: mas vai ter que existir? Quem está falando? É a imperatriz? É a generala? A marechala? Vai criar juízo, menina. Tu tá pensando
que o céu é perto, mas o céu é longe. Então, ela aqui já é inconformada, né? A gente está tendo aqui um flashback de tudo que aconteceu. Ela é inconformada com tudo e aquilo que eu já falei. Só a reparação, a busca de justiça em relação à mãe dela, para ela é insuficiente. Ela não quer uma justiça particular, ela quer coletiva. E aí ele inconformado com isso e tal. E aqui eu vou ler um trechinho que eu achei bem interessante. E aqui ele pensando, inconformado com Maria da Fé, né? Aprendera o que era uma moça de família estudando com aquela velha coroca, que é a mãe do amuleto, né? Vamos lembrar. Ou não aprendera? Tudo indicava que não, pois apontasse uma só moça de família que tivesse aquelas conversas, tivesse aquelas ideias, tivesse aquelas atitudes, se acompanhasse de negros pretos desqualificados, não aproveitasse para melhorar a raça e preferisse, em vez de sair dos pretos, voltar aos pretos. Aqui a gente pode pensar, nossa, mas que pensamento preconceituoso. Sim, não dá para deixar de ser, mas a gente está aqui em outros tempos. Se até hoje uma pessoa que tem um pensamento, sendo preta, tem um pensamento desse, embora seja um preconceito contra a própria raça, eu acho que não dá para condenar. Por quê? Porque a gente vive num sistema que desfavorece os pretos. Então, querer sair desse sistema, querer uma vida melhor, não pode ser algo condenável para ninguém. Então, ele queria que ela saísse, que ela tivesse uma outra vida, porque a vida dos pretos não era boa. Nem hoje é lá uma maravilha, né, para todos, embora alguns já tenham conseguido grandes êxitos, mas não é para todos. Imagine naquela época. A gente está falando de um momento em que havia escravidão ainda, né? Aí ele continua. Nascer preto, tudo certo, não se pode fazer nada, mas querer ser preto... Quem é que pode querer ser preto? Mostrar-se um que, podendo, não ficasse tão branquinho quanto uma garça. Como é que a pessoa pode aproveitar para procurar deixar de ser preta e não aproveita? O que é deixar de ser preta? Aqui a gente tem um conceito muito interessante. Ser preto não é questão biológica? E não é, né? No Brasil não é bem assim, não é só biológico, é uma questão social também, né? Porque, para vocês entenderem que essa questão não dá para isolar as coisas. Então, assim, o fato de ser preto significa que é preto e pobre sem condições. Se tem um preto, e ela nem era tão preta assim, a gente tem a questão do colorismo, ela tem, acho que, os olhos claros e tal, né? Porque ela é mestiça. Se ela tinha condições, pelo fenótipo, né, as características biológicas, se ela tinha condições de ter uma vida melhor, ou seja, ascender socialmente, ela também automaticamente deixaria de ser preta. É nesse sentido. E aí ela fala, eu nunca vou deixar de ser preta, voinho. Aqui, em todo o livro, vou aproveitar essa parte que eu estou vendo claramente, em todo o livro a gente tem o exemplo da narrativa de discurso indireto livre. Se você não conhece o que é esse tipo de narrativa... Aqui, o livro todo é assim. Praticamente some o narrador. Então, se mescla o narrador com a fala do personagem. Porque tudo isso que eu estava lendo aqui, do pensamento do Leléu, é um narrador quase desaparecido. Parece que a gente está tendo ali uma narração em primeira pessoa. O próprio Leléu narrando. Um narrador que coloca o leitor dentro da mente, praticamente, do personagem, da personagem. Então, aqui é discurso indireto. E aí, aqui a gente já tem um travessão. Aqui a gente já tem um discurso direto, um travessão. Ela fala, eu nunca vou deixar de ser preta, voinho. Então, antes a gente tinha o pensamento. E aqui a gente tem a resposta, discurso direto. Isso é discurso indireto livre. Uma narração em que o narrador desaparece e depois a gente tem ali um diálogo franco, como se fosse a resposta de um pensamento, tá? Isso é repleto, o livro todo é assim. O que eu acho bem interessante, eu gosto muito mais desse tipo de narrativa, de narração, do que de fluxo de consciência, por exemplo, né? Isso aqui é um pouco mais organizado e eu acho mais fascinante. Eu nunca vou deixar de ser preta, voinho. E tu é preta? Não és preta, senão mulata, mulata de olhos verdes. E muitas menos bem parecidas, muitas muitíssimo menos bem parecidas. Hoje são quase brancas. São consideradas, estão arrumadas na vida. Eu mesmo sei de uma gente bem raceada, mas bem raceada mesmo, que hoje é branca, atingiu as posições, tem importância na vida. E tu, que pensa tu? Pensa em saber quem foi Dadinha. Eu sei lá quem foi Dadinha? Pense em não sei o quê. Aí ela fala, o senhor sabe que foi Dadinha.
Dadinha é parente dela, porque Dadinha era o quê? A avó, bisavô da Vevé. E a Dadinha era descendente do caboclo Capiroba, né? Aquele que comia holandês. Então, assim, a gente tem aqui várias gerações em jogo. E aí ela fala, o que a gente percebe? Ela sabe até quem foi o caboclo Capiroba. Então, ela foi buscar as raízes. Percebam, a busca dela é uma busca de identidade para vingar o seu povo, para buscar uma justiça coletiva para vocês perceberem como a busca de identidade é importante, de fortalecimento, de autoconhecimento, não só no processo óbvio de autoconhecimento, mas também de fortalecimento do eu, da causa coletiva, de você se perceber no mundo quem é você, quem são seus e brigar por reconhecimento e direitos. Então aqui a gente tem toda essa história dela e tal, ele inconformado. E aí eu acho uma parte muito bonita, que depois ele dá uma espécie de bênção a ela. Tipo assim, ele entende que ela tem que procurar se realizar. E ele aprova, não é que ele fica brigado, inconformado a vida inteira. Né? Ele tem esse momento de esperneio todo, mas depois ele fala, ok, se é isso que você quer, vai em frente e tal. É que eu não marquei essa parte aqui, mas, enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu e eu achei bem bonito. O Patrício Macário, né, o filho lá do Leto, que foi pro exército, ele ali agora é um militar tal, e ele sabe que o Leléu morreu, eles estão em busca de capturar a da Fé, né, porque ela é uma procurada pela justiça por conta de tudo que a gente já sabe aqui que ela andou fazendo. E aí, o que eles fazem? Tentam uma emboscada, né, porque o avô dela morreu tal, e o que acontece? Ela acaba tramando, ela realmente vai visitar o avô, e aqui é um grande acontecimento, só que ela vai disfarçada e tal, ela vai disfarçada de militar, ela e os seus, como ela previu, os militares iriam fazer uma intercessão ali no enterro, ela finge ser militar, né, ela e os seus, e enfim, ela dá uma volta nos militares, no Patrício Macário e tal, eu só sei que elas e os companheiros dela aprisionam os militares reais, Patrício Macário e tudo mais, e ela acha o Patrício Macário muito atraente, muito bonito. Aprisiona e depois decide libertá-lo, ele e o chefe dele, né, o superior dele, libertá-lo, deixá-los pelados lá no lugar, amarrados no árvore, sei lá, enfim. Deu uma beberagem lá para eles ficarem desacordados e levaram eles para uma praça, um lugar lá e deixaram eles pelados, né? Que é para a vergonha ser maior, né? Mas assim, antes disso, ela deu uma bela olhada no corpo dele e tal, ela ficou bem atraída. E a Maria da Fé aqui, ela já era lenda, né? Uma figura mística, que as pessoas ouviam falar da beleza, da força e assim, da audácia, da coragem. E aqui, um trechinho do discurso dela, para a gente entender o pensamento da Maria da Fé. Aqui ela está se decidindo se vai libertar ali os prisioneiros, né, que são os militares, e aí depois ela acaba por deixá-los nus lá. Esses homens não sabem, mas deviam estar do nosso lado, porque eles pertencem ao nosso lado. Se pensassem, veriam que não pertence ao lado daqueles que os exploram. Mentiras que sempre impediram aos soldados em que eles passam a ter mais fé em si mesmos. Então percebam a consciência que ela tem, ela é bem politizada. E ela está falando de pessoas que deveriam estar do lado delas, por quê? Porque são pobres, porque são escória também de um sistema, tem um papel ali muito elementar num sistema que só favorece outros ricos. Mas essa é a luta sempre, né, de quem é de esquerdas. Tentar fazer com que o outro entenda por que ele é pobre e é explorado e porque ele não deveria estar do lado de quem os sacrifica. E aqui, o capítulo 13 começa com uma personagem nova, um tal de João Popó, que é uma figura muito engraçada. É um velho aqui que já tem, sei lá, quantas mulheres, e branca, preta, escrava, enfim. E com cada uma delas ele tem trocentos filhos, né? Então, assim, é aquele tipo que copula com tudo que se move, enfim. De uma virilidade mesmo, né? Tão velho, apesar da idade. Então, ele tem, assim, uns 15 filhos com um, uns 10 com outro e por aí vai. Então, essa personagem é apresentada aqui no começo do capítulo 13. E aí, um filho dele, o João Popó,
ele vai ser um dos companheiros da Maria da Fé, né? Então ele se esgueira lá, vai com ela lutar. E aqui acontece também a morte do amuleto, né? Que já estava lá bem moribundo, já meio estranho. E aí o Bonifácio Odulfo, que é o filho poeta, ele assume os negócios. E o João Popó fica inconformado aqui em um momento, porque com tantos filhos, aqui a gente já está em 1866, com tantos filhos, ninguém quer ir lutar na guerra, acho que é na Guerra do Paraguai. Ninguém quer ser voluntário da pátria. E aí ele xinga, e aí ele fica com vergonha, e ele inconformado. Até que o Zé Popó, esse que é o revolucionário junto com a Maria da Fé, fala pro pai que vai se alistar. Aí o pai, né, se encanta, morre de amores por ele e tal. E aí ele vai lutar no Paraguai. E aqui, capítulo 14, 66 ainda. Aí tem toda a questão da luta aqui, o Zé Popó lá no Paraguai, o Patrício Macário também, né, militar lá na guerra. E o Patrício Macário se desentendendo com a sua chefia, o seu superior hierárquico. E a gente já percebe que esse Patrício Macário, embora ele esteja ali no exército, ele já tem umas ideias assim que não são muito aderentes, né, ao posto que ocupa. Ele já está inconformado com algumas coisas, tem uns pensamentos assim que não agradam muito e tal. E aí ele se desentende aqui com o superior. E assim termina o capítulo 14. Me diga o que vocês estão achando, se a história está ficando melhor, se esperavam mais, esperavam menos. Quem está me acompanhando, me digam. Quem está me acompanhando, me diga o que está achando. Eu adoro saber. Obrigada, beijos.